Eu gostaria de iniciar hoje com uma pergunta que te leva a talvez uma reflexão. Imagina você está na sua casa, você vai ao médico, você senta em frente ali à mesa do médico, consultório, com os exames que você fez, e o médico vira para você e fala: olha, Bruno, pelos exames que você fez, pelas coisas que você calculou aqui, pelos exames de sangue e tudo, eu vejo que você tem 7 dias de vida. Prepara a sua casa, prepara a sua vida, prepara os seus dias, que você vai viver apenas 7 dias. E diante de uma notícia da escassez da nossa vida, o que faríamos? Essa é a resposta que você precisa dar de forma honesta para o seu coração. Essa tem que ser a resposta verdadeira. Em 7 dias ou 3 dias, o que é o mais importante que nesse tempo você faria? Talvez a primeira coisa que viria era o desespero. Vamos tirar isso de lado, vamos colocar num ambiente de decisões com mais tranquilidade. Talvez você, um empresário, não vai pensar: vou mandar mais 2 e-mails para poder organizar aqui a empresa e deixar tudo certo. Ou vou fazer mais umas reuniões aqui com a minha diretoria, para que eles possam saber para onde ir. Ou eu vou limpar a casa. Deus, deixa eu só terminar de limpar a minha casa, porque ela vai ficar uma bagunça e só eu limpo essa casa, meus filhos não fazem nada, meu esposo não faz nada. Ou não, me deixa só mais um pouquinho brigar com meu irmão fez aquilo para mim, eu lembro a herança que o pai deixou, aquele terreno que não vale nada, a gente brigou até hoje, deixa eu brigar mais um pouquinho com ele, deixa eu ir lá infernizar a vida dele. Eu acho que essas são respostas levianas, eu acho que são respostas que não fazem muito sentido, mas se você talvez olhar no seu coração com uma verdade, talvez algumas respostas não tão boas saiam. Talvez para alguns vou aproveitar a vida ao máximo. Nossa, eu estou com dinheiro no banco, eu vou, gastar comigo mesmo, com os meus prazeres, com as minhas próprias vontades, com o meu próprio querer. E que, de alguma forma, é lícito, não é ilícito. Mas aquilo que você responde que faria com o seu tempo escasso, normalmente, e tende muito a ser o seu propósito nessa vida. Quando você olha para a sua vida e fala numa escala do que é mais importante, daquilo que tem mais valor para você, daquilo que é mais relevante, talvez esse, e tem grandes chances de ser, é o seu propósito. Talvez para algumas pessoas, quando essa pergunta foi feita, a resposta dela: pai, me deixa dar o último beijo em quem eu amo. Me deixa abraçar o meu filho pela última vez. Me deixa pegar minha filha e direcionar ela nos caminhos do Senhor, apresentar a sua verdade. Talvez algumas respostas foi direcionada para a sua família, para a sua casa e não para você mesmo. E eu tendo a acreditar que esse é um bom caminho para que você possa ter como prioridade. E eu tenho visto, meus irmãos, e pelas conversas que tenho tido, pelos relacionamentos que eu tenho, que isso está um pouco fora de ordem. Que as prioridades da nossa vida, as prioridades daquilo que é bom, as prioridades daquilo que deviam ser realmente prioridades, estão invertidas, estão quebradas, estão fora de ordem. E quando uma prioridade, quando algo que é importante, quando algo que é proposto no nosso coração, ele não está na ordem certa, provavelmente ele será destruído. Quando uma mulher coloca como prioridade os seus filhos ao seu marido, provavelmente o seu casamento vai ruir. Quando um marido coloca como prioridade a sua empresa, os seus negócios, do que a sua família, provavelmente as duas coisas vão ruir. A sua empresa e a sua família. Quando um filho coloca como prioridade jogar um jogo online, estar no celular, ou viver uma vida fechada para ele mesmo, do que o relacionamento familiar, provavelmente o seu relacionamento com seus pais vai ser destruído. E essa é a mensagem dessa manhã. Um alinhamento de prioridade daquilo que é a nossa missão e propósito nessa vida. Porque quando temos um propósito claro, alinhado com as suas prioridades, nada pode nos parar. Não há um senso do que a vida é vazia. Quando a gente tem um senso de chamado, quando a gente tem um senso de eu sei para que eu nasci, eu sei por que eu nasci, eu sei por que eu estou aqui, eu sei qual vai ser o legado que eu vou deixar, eu sei o que eu vou fazer com os meus dias, eu sei o que é o meu tempo, que independente de quanto tempo você tem ainda na terra, você se permanece fiel a Ele cumprindo, independente das adversidades. E eu não sei se você sabe, mas há uma missão que foi dada por Jesus para cada um de nós. E essa missão está lá em Mateus capítulo 28, no verso 18. Não precisa abrir comigo se você não quiser.
Eu vou ler rapidamente, é muito conhecida. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. No verso 19: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma missão dada a todo aquele que crê em Jesus para ser direcionado à sua vida. Essa é uma missão que Deus falou: eu confio em vocês para carregar esse ministério. Eu confio em vocês para que isso seja expandido, para que isso aconteça. Jesus chegou para você, falou assim: Paulo, Joyce, vocês com Afonso, eu confio em vocês. Vão por todo o mundo, pregam o evangelho e batizem em meu nome. Há uma missão dada para nós, há um direcionamento. E esse que é o problema. Hoje a gente vive uma vida que a gente não entende o que a gente tem que fazer como prioridade e aquilo que tem que ser propósito. E quando isso está invertido, isso está quebrado, quando a gente não sabe, eu acho que é uma grande estratégia de Satanás. É nos distrair, é não nos deixar ir para o lugar certo, é colocar coisas e mais coisas na nossa agenda, na nossa rotina, colocar coisas e mais coisas na agenda dos nossos filhos, da nossa família, que nos distrai da missão que Deus nos deu, da missão que Ele falou: pregar, batizar, discipular e ensinar. E nós somos crentes que conhecemos essa missão, mas se eu for falar de forma clara, o quanto a gente coloca isso em prática, meus irmãos? Qual foi a última pessoa que você discipulou? Qual foi a última pessoa que você pregou? Qual foi a última pessoa que você falou para Jesus? Quando foi a última pessoa que você foi o cara que falou assim: pô, vamos conhecer minha igreja? Eu estava esses dias, agora estou fitness, estou indo à academia, estou indo com um colega, eu estava conversando com ele, e a gente foi refletindo a respeito de como conhecemos a Jesus. E a gente está falando: cara, eu vivi 18 anos da minha vida e ninguém falou de Jesus para mim. Ninguém, na escola, na faculdade, ninguém falou de Jesus. E quando eu me converti, eu fui saber que pessoas que andavam comigo eram cristãos, eram crentes. Eu falei: cara, por que você nunca falou de Jesus para mim? Eu passei 18 anos, eu caí em besteiras de usar, eu fiz tudo aquilo que não prestava. Por que você nunca chegou em mim, talvez, e falou: pô, vamos na minha igreja um dia, um domingo, vamos conhecer? 18 anos, 19 anos da minha vida sem saber quem era Jesus. Quem está andando com você há mais de um ano, que você nunca falou a respeito desse Deus maravilhoso? Ou não precisa chegar e pregar, fala assim: pô, cara, como é que está o seu domingo? Vamos almoçar juntos? Vamos, mas antes de almoçar, vamos comigo, faz uma visita na minha igreja, faz uma visita onde eu estou congregando, faz uma visita, chama, convida. A gente não convida mais ninguém, a gente não sabe nem quem são os nossos vizinhos, a gente não sabe nem quem está com a gente. E esse senso de ordem e direcionamento que Deus nos deu, que é uma missão dada por Deus a nós, que deveria ser o topo das nossas prioridades, a gente não exerce. E hoje, eu não sei se vocês acompanharam, mas hoje é o dia que nós apresentamos a visão da nossa igreja para 2025. E essa é uma mensagem direcionada a isso, para que as nossas vontades, os nossos direcionamentos, os nossos corações possam estar inclinados para aquilo que Deus quer para nós esse ano. E eu quero fazer um paradigma dessa situação que foi criada de forma hipotética com a vida de Jesus. Abra comigo em João capítulo 13, no verso 1, aí eu peço que você abra. João capítulo 13, verso 1, eu vou ler até o verso 3. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus.
eu li exatamente aquilo que nós imaginamos hoje. Jesus estava num ambiente onde ele estava prestes a ir para a cruz e ele sabia que o seu fim chegaria. Jesus estava a dias da sua morte e ele sabia que havia uma data e uma hora marcada para que a sua vida aqui na terra chegasse a um fim naquele momento, até a sua ressurreição, é claro. E o que Jesus faz com o seu tempo escasso, sabendo que ele ia morrer? Agora que eu estou aqui, eu vou fazer assim, vou para o Japão, conhecer um pouquinho lá, eu vou passear por aí, vou aproveitar um pouco, eu vou cuidar um pouco de mim, eu vou querer ficar um pouquinho tranquilo, porque o estresse vai ser tão grande. Qual é o direcionamento que Jesus faz nos seus últimos dias? Ele diz que sabendo que o dia chegaria ao fim, sabendo que a Páscoa se aproximava, sabendo que ele voltaria para o Pai, ele amou os seus e os amou até o fim. Jesus tinha um propósito e um direcionamento inabalável. Ele sabia qual era a missão e o propósito dele nessa terra. Ele sabia o porquê ele fazia as coisas, o porquê ele agia, o porquê Jesus fazia o que fazia. Ele sabia que ele tinha uma missão e nem a morte, nem o medo poderiam impactar, influenciar a forma como ele fazia isso. O inabalável, e esse é o primeiro ponto desta manhã, que é um propósito inabalável. Você precisa ter dentro do seu coração o seu propósito de uma forma clara, evidente, que isso seja cristalino para você. Qual é o seu propósito? Talvez o seu propósito é discipular e ensinar os seus filhos. Talvez o seu propósito é cuidar da sua casa. E o que você menos tem feito é isso. Você tem mais colocado ele em aula de natação, em aula de catequese, sei lá em que aulas você tem colocado, enche a agenda dele, mas o quanto você para e ensina o seu filho a respeito do Jesus que você ama. Isso é discipulado. Isso é ensinar, isso é cuidar. E quando o seu propósito está claro, nenhuma adversidade da sua vida vai conseguir parar e impedir que você haja. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto uma igreja cheia de pessoas já escassas no seu amor, escassas no seu fogo. Pessoas que tiveram péssimas experiências em outras igrejas, estão se estabelecendo aqui em outras comunidades locais também saudáveis, que elas chegam e falam: eu não quero me envolver com nada, eu não quero fazer mais nada, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu já fiz isso, eu estou cansado de ouvir pessoas falando de absurdos que fizeram com ela, o que pastores, de forma que eu tenho vontade de ir lá e falar com o pastor de forma calma, para não falar outra coisa aqui. O que está acontecendo realmente é um absurdo na vida das pessoas, mas elas estão tão machucadas com a igreja, tão cansadas do ministério, que elas se esquecem que há uma missão dada por ela, para elas. Elas se esquecem que Deus conta com você e conta comigo. Elas se esquecem e são tomadas pelas circunstâncias. Elas olham aquilo que elas estão vivendo, que de fato impactam, que de fato mudam, que quando a gente está com pouco dinheiro é difícil mesmo, quando a gente está com a saúde debilitada é difícil mesmo, quando a gente passa por situações familiares, uma crise no casamento, é difícil mesmo. Só que quando a gente se move, quando a gente anda pelas circunstâncias que nos rondam, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Eu acho que é natural a gente olhar as ondas subindo enquanto a gente está andando sobre as águas, o medo vir sobre nós e afundar. Mas aquilo que nos traz esperança é que a mão de Jesus sempre vai estar lá para nos trazer de volta à superfície. Trazer de volta. Meus irmãos, não tem problema você estar um pouco perdido ou afundado. Mas a tua esperança tem que ser: beleza, eu estou aqui, mas uma hora a mão de Jesus vai me tirar deste lugar. Ele vai me puxar. Então isso não vai definir o que eu preciso fazer, o que eu tenho como propósito na minha vida. Porque se essas adversidades fossem aquilo que direcionasse, Jesus abriria a mão de tudo, porque Ele suou sangue de agonia, desespero, medo da cruz. Sangue, medo, espancado, humilhado. Se circunstâncias, se a nossa realidade social, ou a nossa realidade financeira dependesse de estar tudo bem para a gente pregar e viver o Evangelho, a ordem que Deus nos deu, há algo de errado em prioridades dentro de nós, meus irmãos. E é justo você estar ferido, é justo talvez você for um missionário que deixaram de te ajudar e você passou por... É justo você sentir o que você sente, mas Deus não pode pagar essa conta. O reino de Deus não pode pagar essa conta. É justo você falar que você está muito atarefado no seu trabalho, que as responsabilidades estão grandes, mas os seus filhos não podem pagar por isso.
A sua esposa não pode pagar por isso. O seu marido não pode pagar por isso. Porque é a custo daquilo que Deus te deu como propósito e missão que você está fazendo, as circunstâncias ditarem para onde você vai. Há um direcionamento claro de Deus para a sua vida. Eu te chamei para pregar, batizar e discipular. Essa é a mensagem de Jesus para nós. E quando eu falo isso, eu me lembro de alguém que estava preso, no fim de sua vida, e a sua preocupação era escrever cartas para o seu discípulo. Timóteo, querido Timóteo, mantenha-se fiel, guarda os meus ensinamentos e passa adiante aquilo que eu te falei. Me traga a minha capa e alguns livros, porque a minha vida está chegando ao fim. Basicamente é isso que Paulo fala. Paulo, nos seus últimos momentos, assim como Jesus, está tão claro qual é o direcionamento daquilo que ele tinha como propósito em Deus, que ele não é abalado pela prisão, pela fome ou pela nudez. Ele sabe qual é a missão dele: ensinar. Ele sabe que Timóteo precisava aprender. Ele sabe que Timóteo precisava daquelas cartas. E ele sabia porque chegaria até nós, porque a carta dele nos ensina até hoje, nos discipula, nos direciona. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus mandou e direcionou o seu coração, outras pessoas e outras gerações talvez pagam a conta. Outras pessoas sofrem esse dano de covardia do seu coração. Esse é um chamado para que você acorde para aquilo que Deus está direcionando a sua vida. Para que você entenda que circunstâncias, que você entenda que o ambiente não define, porque o cristão ele não é moldado pela circunstância onde ele está, mas por aquilo que ele crê, por aquilo que nós acreditamos. Nada pode nos parar. Quem impedirá o eterno? Quem impedirá o eterno? A fome, a falta de dinheiro, a tristeza, o abandono. Aleluia, Jesus. O verdadeiro discípulo, ele não age por aquilo que ele sente, mas por aquilo que ele crê. É muito diferente a gente andar e fazer as coisas, meus irmãos, e é natural a gente fazer um pouco menos em alguns momentos da nossa vida. Eu também não estou querendo dizer isso, mas abrir mão. Abrir mão. Você vai abrir mão. É sério. Você vai deixar de estender a sua mão para aquele que precisa. Você vai deixar de ensinar. Você vai deixar de cuidar. Deus conta com você. E logo Jesus, depois de ter esse início que ele diz que já o meu coração é constrangido, que nos ama e ama até o fim, Jesus faz algo impensável para nós. Prestes a morrer. Prestes a morrer, o que você vai fazer? Vou curtir, vou comer um Mac, tô nem aí para academia, vou arrebentar e comer, sei lá o que eu vou fazer. Jesus faz algo, meus irmãos, que talvez a gente nunca pensaria. Ele lava os pés de pessoas que não mereciam. O texto segue em João capítulo 13, a partir do verso 5, e relata o que Jesus faz. João capítulo 13, verso 5, diz assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar nos meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você vai entender, Pedro. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, se você não entender o que eu estou fazendo, Pedro, você não vai conseguir participar do meu evangelho. Disse Pedro: respondeu Simão Pedro, versículo 9: então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Calma lá, Pedrão. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês,
lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus, para morrer, ele está numa casa, num lugar, ele pega uma bacia, tira sua capa, pega 12 marmanjos e começa a lavar os pés, prestes a morrer. E o porquê que ele faz isso, o texto nos revela: para ensinar, discipular, levar aquilo que ele tinha como princípio de evangelho para eles. Sabe, eu gosto de olhar esse texto de uma ótica talvez moderna, e pode ser uma interpretação pessoal, não leve ao pé da letra. Quase que Jesus sabia que algumas pessoas seriam adoradas. Algumas pessoas se tornariam tão famosas e tão grandes, até através da ministração do evangelho, que elas seriam ídolos, que elas seriam quase deuses para algumas pessoas. Ele está falando: olha, por mais que as pessoas queiram te colocar na prateleira, por mais que as pessoas queiram te colocar como alguém maior do que eles, ninguém é maior do que a mensagem. Ninguém é, aquele que é o mensageiro não é maior daquele que deu a mensagem. Vocês não são isso. Se coloquem humildes, sejam sempre aqueles que lavam os pés das pessoas, independente do seu cargo, independente do que você tem de dinheiro, independente de quem você é. Jesus estava ensinando humildade para um povo que era ávido por glória, ávido por status, ávido por serem reconhecidos. E Jesus fala: eu sou o maior, eu sou o mestre, eu abaixo e lavo os teus pés. E o que nós temos visto hoje é estendendo tapete vermelho para pessoas entrarem dentro da igreja, é pessoas sendo louvadas, idolatradas. A única glória, louvor, adoração a Jesus. Honrar os nossos irmãos é devido, a palavra ampara isso, mas torná-los ídolos para nós, isso é diabólico. E aceitar que as pessoas te tratem assim, aceitar que os irmãos não tenham acesso a você, aceitar que o evangelho seja feito dessa forma, meus irmãos, está indo para o caminho errado. Está errado. Está errado. Humildade: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lava os pés do teu irmão. Lava. E aqui o engraçado é que ele cita Judas. E ele cita que o Espírito, que Satanás já havia inclinado o coração de Judas Iscariotes para a traição. E mesmo assim, Jesus lava os seus pés. Ele não deixa de fora. Ele não deixa de fora também Pedro, que ao final é dito que o trairia. Ele não deixa de fora Tomé, que não acredita na ressurreição e tem que tocar as feridas, as chagas de Jesus. Ele não deixa de fora. Então às vezes a gente até lava os pés. Às vezes a gente chega: pô, o Dani é um cara meu amigo, eu vou lavar o pé dele. Do Fischer, nossa, parceiro, vou lavar o pé dele. O problema é quando a gente chega em alguém que nos feriu e nos machucou. Quando a gente chega, talvez, para os nossos pais que não foram tão bons para nós ou até nos abandonaram. Quando a gente chega num lugar onde a mensagem tem que ser mais forte do que o sentimento do seu coração. O problema não é lavar o pé, é de quem a gente está lavando o pé. Porque a gente até aceita se humilhar um pouquinho, mas até um limite, até certo ponto. Quem que você precisa lavar os pés, meus irmãos? Em 2025, quem? Quem precisa ter os pés lavados por você? Quem te despreza? Quem você está evitando? Quem que você está se afastando? De quem que seu coração tem raiva e ódio? De quem que você precisa lavar os pés? E aqui Jesus, num ato de humildade, ele mostra que o reino de Deus, ele não é sobre status, mas sobre servir. Ele quebra todo tipo de hierarquia que as pessoas às vezes pensavam que existia. Pessoas mais importantes ou pessoas mais de calibre maior. Ele quebra tudo isso com um ato e fala: seja servo. Ele dá um parâmetro. Ele fala: discipline, discipule, ensine, pregue, batize, mas este é o parâmetro. Antes de servir, amar. Amar as pessoas.
Amar, porque se você não tiver como combustível o amor, você não vai conseguir permanecer fiel a isso. E o segundo ponto dessa manhã é a marca de um verdadeiro discípulo. O texto segue em João capítulo 13, no verso 33, e diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. E vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O texto de João, em capítulo 1, ele nos mostra a forma como Jesus nos amou, até o fim. E ele diz: amem um ao outro, como eu te amo. Ele dá um direcionamento muito claro do que é discipular e aquilo que ele quer trazer como mensagem. Amor. Ame o próximo, ame as pessoas, perdoe. Essa é uma vida ativa cristã saudável, quando o amor está sendo colocado em prática. Quando você consegue amar Judas que vai te trair, Pedro que te negou. Quando você está no pior momento da sua vida, na cruz, e não tem um sequer lá, apenas João. Ame. Esse é o parâmetro de Deus. Esse é o direcionamento de Deus. E aqui, no fim do texto, ele mostra que é assim que vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Há uma diferença daquele que acredita em Jesus e daquele que é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus ama como Jesus ama. Essa é a chave para evangelizar onde quer que você esteja. Sabe, às vezes a gente acha que o evangelismo é abrir a Bíblia e sair pregando para as pessoas. A gente acha que o evangelismo é estar na igreja todo domingo. A gente acha que o evangelismo, falar de Jesus, é práticas e ações. E a gente se esquece daquilo que Deus nos ensinou. Você quer que as pessoas te conheçam como discípulos? Você quer criar um impacto? Ame. Leve amor por onde você anda. Faça as coisas com amor. Faça as coisas levando amor. Você quer impactar e transformar a sua família? Há alguém da sua família que ainda não conhece Jesus? Eles precisam enxergar Jesus em você primeiro. Você é o ponto de mudança da sua casa. Não acha que você vai levar num culto onde vai ter um mover profético e aquela pessoa vai acreditar. Irmão, milagre até diabo faz. É mudança. É amar. Olha, cara, você está diferente. Cadê aquela raiva? Cadê aquele ódio? Cara, como que você conseguiu perdoar? Como que você, sendo um colega de trabalho, consegue agir assim com o nosso chefe? Ele é muito ruim. Olha o que ele faz com a gente, você ainda trata dessa forma. É o exemplo do amor por onde você anda. O exemplo do perdão, onde você carrega a presença e a mensagem da cruz. É você na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, levar o amor de Jesus, tratar as coisas com o amor de Jesus. O padrão do mundo é amar até aqui, o padrão de Deus é amar até o fim. É tomar prejuízo se necessário for, mas amar o outro. Meu irmão, você quer mudar o seu casamento? Ame a sua esposa como Jesus te ama. Ame o seu marido, ame os seus filhos. Você quer mudar os relacionamentos? Você quer mudar? Ame. E as pessoas reconhecerão como um discípulo de Jesus. E quando a gente fala isso, quando a gente fala a respeito de propósito, chamado, quando a gente fala a respeito de amar, o que talvez vem na nossa cabeça? Vou largar tudo e morar dentro da igreja. Meu irmão, essa não é a mensagem. Eu não acho que a sociedade precisa de mais pastores. Eu acho que ela precisa de mais médicos cristãos de verdade. Eu acho que ela precisa mais de políticos cristãos de verdade. Eu acho que ela precisa de mais advogados cristãos de verdade. Mais profissionais da TI, mais pessoas no dia a dia da sociedade que ajam de forma relevante. O nome da nossa igreja é relevância. Se você tomou café, você sabe um dos pilares daquilo que a gente acredita. Que a igreja precisa ser uma plataforma para onde você estiver, você levar Jesus. E a igreja ser relevante nos núcleos da sociedade. Seja um cristão, alguém que ama Jesus. Haja como Jesus age, porque há uma missão para você. Você faz dessa forma porque foi dada uma missão. Vá, Mateus 28. Vá, faça discípulos, pregue o evangelho e batiza em nome de Jesus. Quer impactar
Você quer mudar os ambientes? Você quer mudar? Cara, começa uma reunião de negócios amando. Começa uma reunião, começa amando. Olha com amor. E às vezes o amor disciplina, não entendeu errado. Às vezes disciplinar é amar. Direcionar é amar. Então há uma missão dada a cada um de nós. Se esse ano, que é o que eu acredito para a nossa igreja, que é o ano do evangelismo, que é o ano para nós de falar do amor de Jesus, a forma como a gente vai conseguir ser eficaz e verdadeiro nisso, é ser conhecido pelo amor. Sabe o que eu fico às vezes refletindo? Se a nossa igreja fecha do dia para a noite, que falta ela ia fazer na vida das pessoas? Talvez uma falta de não ter um compromisso no domingo? Talvez uma falta de, sei lá. Mas será que elas iam sentir falta de ser amadas? Amada. Sabe o quanto eu reflito nisso, meus irmãos? Que a coisa que mais chama a atenção nessa igreja seja o amor e a forma como as pessoas são amadas aqui dentro. Não por mim, mas pela comunidade, como um corpo. Esse deve ser o seu pensamento. Se eu não estiver em casa, será que os meus filhos vão sentir a falta do meu amor? Será que a minha esposa... É engraçado porque eu viajava muito a trabalho, muito. Eu viajei ao Brasil e era pelo menos de 4 semanas do mês, 3 eu estava fora. Estava viajando muito uma época. Eu perguntei, amor, você sente falta? Nossa, para mim é uma beleza, não preciso cozinhar, não preciso limpar. Cara, aquilo me quebrou de um jeito. Falei, nossa, achei que ela ia ter saudade, né? Aquele amor. Cara, se a sua falta dentro do lar, do ambiente onde você está, não é o amor, tem alguma coisa de errado. Tem algo de errado. Sabe, aquela saudade, eu não sei o quanto de vocês são casados, cara. Mas, por exemplo, ontem e anteontem, a Rebeca passou praticamente os 2 dias fora de casa. Bicho, mas eu fiquei numa saudade. Uma saudade. Que eu parecia, eu falei, meu, por que eu estou sentindo isso? Porque a Rebeca carrega amor. Quando ela está dentro de casa, quando ela está comigo, eu me sinto amado. E faz falta. Eu posso falhar. Ela é um parâmetro muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Mas analisa. Talvez a sua falta de presença traga alívio na vida das pessoas. E isso não é bom. Talvez quando você não está, as pessoas falam, graças a Deus, o Antônio, Ciclano, fulano, não é uma indireta para ninguém, tá? Acho que ninguém nem chama Antônio aqui. Mas, sabe aquele negócio, nossa, graças a Deus fulano não veio. Cara, como isso é ruim. Como isso é ruim. Vou estar mais livre. Será que, o que as pessoas falam na sua ausência? Poxa, que pena, a Lei não está aqui. Cara, que pena, a Nila não está aqui, a Nila não está no louvor. Que pena, eu queria tanto. Poxa, que pena não foi o Caio que me recebeu ali na porta. Poxa, que pena, não foi o Vitinho que fez ali, porque eu gosto tanto. Poxa, que pena que não foi o Breno que não fez o som. Poxa, que pena. As pessoas vão conhecer Jesus através do amor que você carrega. Essa é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. E para a gente encerrar e terminar a mensagem de hoje, o último ponto é vá e faça discípulos. Como eu disse, Mateus capítulo 28, no verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus não nos chamou apenas para pregar, mas discipular. Isso é algo que a gente não tem pensado e não tem falado, a gente não pratica. Discipular pessoas é que elas possam aprender com aquilo que você sabe. Discipular pessoas é muito mais do que a sua fala, mas o seu agir. Discipular pessoas e discipular aqueles que Deus aproxima de você é uma missão dada por Ele, de suma importância para a sua vida. Aquilo que Deus espera e quer de você é que você discipule e reproduza os princípios e direcionamentos que Ele tem dado ao seu coração. E às vezes o seu discipulado são os seus filhos, às vezes o seu discipulado é o seu casamento, às vezes a região onde você pode discipular é dentro do seu trabalho. Abra o olho, meu irmão. Lembra que eu falei de questão de prioridade? O quanto a gente deixa de fazer coisas por conta da nossa agenda tomada por ambientes.
Sabe, a gente deixa de fazer aquilo que Jesus nos pede, pregar o evangelho e fazer discípulos, porque a gente está, sei lá, até fazendo um curso, eu estou estudando, eu estou num momento de vida que está pesado, eu preciso focar mais em dinheiro, eu preciso focar mais nisso. Meu irmão, não há espaço para desculpas na ordem que Cristo nos deu. Talvez você não empregue tanto tempo quanto você acha que deveria, mas faça discípulos, ensine, reflita Jesus por onde você passar. E eu quero terminar essa parte fazendo um desafio a você. Que você pense em 2025. Que você pense em 2025. Uma pessoa que você possa discipular, investir, estar junto. Uma pessoa que você possa estar perto. Olha a sua agenda cheia de compromissos, cheia de coisas, mas há um direcionamento de Deus para você. Vá e faça discípulos. Pense em alguém, cara. Pode ser alguém que você trabalha junto. Pô, como que eu vou discipular? Vou falar, mano, você não discipula? Eu falo, vem cá, me segue. Carrega o exemplo. Carrega o amor. As pessoas vão conhecer Jesus e saber que você é discípulo delas. E elas vão se aproximar de você. Quando elas se aproximarem de você, elas vão começar a ficar parecidas com você. Traz para perto. Quem você precisa trazer para perto? Quem você precisa é o seu irmão? É o seu primo? É o seu amigo? Quem é? Mas essa mensagem eu quero te desafiar a pensar em alguém, uma pessoa, para o ano todo de 2025, que você possa investir um pouco do seu tempo nessa vida e ajudar. Talvez a gente está falando disso, você pode ensinar a fazer negócios. Talvez você é uma pessoa bem-sucedida nessa área. Você pode, através de ensinar as pessoas a fazer negócio, discipulá-las para Jesus. Talvez você é um grande advogado e tem advogados começando. Talvez você é um grande ciclista, você gosta muito de andar de bicicleta. Use aquele tempo, cara. Antes de começar a pedalar, fala, olha, vamos orar aqui antes da gente ir, para Deus proteger a gente. Talvez você é um cara que gosta muito de ir na academia. Meu amigo, tem hora que eu pareço um louco na academia. Eu dou glória a Deus. Eu estou correndo naquela esteira, primeiro porque eu estou morrendo e dou glória a Deus para eu ficar vivo. Mas, sabe, de alguma forma, use o seu hobby. Ame as pessoas, seja gentil. Posso revezar? Reveza, é seu, a máquina é sua, usa aí, ó. Dá, entrega, ame. Use o seu hobby. Você gosta de jogar bola? Ora. Ô galera, vamos orar aqui para Deus nos dar a vitória, quem te ganhar, principalmente se for contra o Corinthians. Glória a Jesus. Mas eu quero te incentivar em 2025 que você invista o seu tempo em discipular uma pessoa. E principalmente, talvez é o seu filho. Talvez é o seu filho. Separa. Talvez não para ensinar ele a ganhar dinheiro. Ensina ele, fala, filho, deixa eu te ensinar um pouco de Jesus aqui. Deixa eu te ensinar um pouco do que eu acredito. Deixa eu te mostrar um pouco das festas aqui que o pastor Silvio falou. O que elas representam, o que é a Páscoa. Para que eles aprendam e conheçam o Jesus que você conhece. Então a mensagem e o direcionamento para 2025 da nossa igreja local, Relevância Alphaville, é que a gente pregue o evangelho, batize pessoas e discipule. É um ano que eu te incentivo a andar com o coração inclinado à evangelização e à transformação de pessoas. E para encerrar realmente, eu não sei se você reparou ali na porta, tem uns post-its com uma caneta. Uma vez a gente fez isso aqui na igreja, onde as pessoas colocaram motivos de oração e aquilo que elas estavam pedindo para Deus. E quando a gente retirou essa semana passada, a gente pegou alguns post-its. E eu conheço muito a vida das pessoas, então eu vi alguma daquelas coisas que tinham colocado lá como pedido de oração, eu falei, nossa, isso aqui aconteceu. Nossa, isso aqui aconteceu. Pessoas que começaram negócios novos, pessoas que tiveram familiares convertidos, pessoas que eles oravam, as pessoas visitaram a igreja. Eu vi respostas de oração naquele ato simbólico. Aquele papel vai fazer alguma diferença? Nada, nenhuma. Ele vai ser um lembrete para toda vez que você entrar na igreja e falar, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso orar por alguém. O que nós vamos colocar nesse papel essa manhã? Você não vai colocar que você quer um carro novo, você não vai colocar que você quer uma casa nova, você não vai colocar que você quer ganhar mais dinheiro, você vai colocar o nome de alguém que precisa conhecer o Jesus que você conhece. Alguém que precisa se converter, alguém que precisa ouvir da voz de Jesus. E nós vamos orar. Nós vamos entrar aqui e falar, eu tenho uma responsabilidade de discipular e evangelizar a alguém, e eu creio que Jesus pode fazer o maior. Então antes de você ir embora, se você se sentir confortável, ali na frente tem esse bilhetinho, e eu te incentivo a colocar o nome de uma pessoa que Deus tocar o seu coração. Amém? Amém, gente? Vamos orar? Vamos encerrar?
já teremos a nossa ceia. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por uma mensagem que o Senhor tem para nós. Vá, faça discípulos. Vá, batize em meu nome. E ame, sirva. Que o princípio do nosso evangelho seja servir o próximo e amar as pessoas. Seja, Pai, lavar os pés daquele que nos trai, nos ofende, para que as pessoas te conheçam, Jesus. Porque o teu amor constrange. Porque quando eu li esse versículo, amou-os até o fim, eu olhei para todas as vezes que eu falei contigo. Eu olhei para o meu coração fraco, pequeno, e eu olhei um Deus que me ama até o fim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo sendo Senhor e Mestre, o Senhor se coloca numa posição para que possamos aprender contigo. Tenhamos, Pai, uma vida parecida com a sua, Jesus. Que ambientes e circunstâncias não ditam para onde vamos, o que cremos e o que fazemos. Pai, que a nossa fé esteja sólida na palavra de Deus. Que possamos, Deus Todo-Poderoso, esse ano ter coragem de falar do seu nome onde estivermos. Pai, nos ajuda a amar aqueles, Pai, que nos ferem. Nos ajuda a amar aqueles, Pai, que não conseguimos amar. Nos ajuda, Jesus, a ter um direcionamento da tua vontade, Pai. Eu te peço, Deus Todo-Poderoso, por um ano onde nós possamos, Pai, ver os frutos das nossas orações e daquilo que temos, Pai, colocado como nosso tempo. Pessoas se convertendo. Talvez, Deus Todo-Poderoso, o discipulado é abrir a casa para começar um RG. Talvez o discipulado é abrir um pouco o dia da semana e falar: eu tenho um compromisso com Deus, eu não posso perder, eu preciso fazer isso. É abrir a Bíblia e ler dentro da casa. Deus Todo-Poderoso, mas nos inclina, Jesus, a ouvir o seu direcionamento, ouvir a sua ordem. Vá e faça discípulos, vá e pregue o Evangelho. Que haja um senso de urgência e uma missão, um compromisso a cada um de nós, pois o Senhor conta conosco. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.